E aí, precioso, valente de Deus, apaixonado pelo Deus que te chamou e pelo Deus da missão e do chamado celestial. Nós estamos começando mais um programa Nunca Pare de Lutar. Mais uma vez, eu peço que você tenha essa gentileza, essa liberdade de acessar o nosso site www.ludmilaferber.com.br. E no próximo bloco, Palavra de Deus, Palavra do Céu para nós. Fica ligadinho. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda. Eu queria que você abrisse comigo, já começando lendo a palavra, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, um texto muito precioso. Inclusive eu tenho uma música no Orar e Adorar 2, no Para Orar e Adorar 2, e ela é baseada nesse texto aqui do Caminho de Emaús. O texto diz o seguinte, versículo 13, tá bom? Começa assim. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Guarda esse versículo, guarda esse trecho aqui. Os olhos daqueles 2 discípulos de Jesus, diante de tanto desalento com a morte de Jesus, que eram esses os acontecimentos que tinha cometido aqueles dias ali, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus, o próprio Mestre. Aí no versículo 17 a gente continua. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: quais? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, isto é, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aí, versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo morresse e entrasse na sua glória? Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito de Jesus, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas aí os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco. Que coisa impressionante. Esses discípulos disseram, alguma coisa já começa a ser denunciada aqui nesse versículo. Esses discípulos, eles começaram
a receber novamente as palavras de poder que eles haviam recebido de Jesus, ainda que não reconhecendo naquela hora o próprio mestre falando, eles começaram a receber novamente aquelas palavras de poder, porque Jesus começou a destrinchar textos bíblicos, palavras, abriu ali o livro para que os olhos deles, desses discípulos, pela palavra, começassem novamente a ser abertos para essa realidade que eles ainda não enxergavam. Que sim, Jesus havia morrido sim, mas que ele havia ressuscitado e estava ali do lado deles para resgatá-los, para trazê-los novamente para o centro do chamado. Aqui nesse versículo, eu particularmente percebo que ali eles já estavam movidos e comovidos com a presença daquele homem que estava expondo palavras de poder. Por isso eles disseram, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E aí Jesus decidiu então ficar com eles. Versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Porque Jesus havia entrado e interceptado aquele caminho por amor a esses dois homens do céu, a esses dois discípulos desiludidos, frustrados, decepcionados, cansados e questionadores da validade da missão, já que Jesus havia morrido e eles mesmos aqui em alguns capítulos anteriores, alguns capítulos aqui anterior a esses aqui, até chegar aqui, disseram, meu Deus, mas nós pensávamos que seria ele o Redentor de Israel, mas ele morreu, ele foi crucificado. Tudo bem, estão testemunhando, sabe, as mulheres, de que foram ao sepulcro e não o viram e que os anjos a visitaram, mas eles estavam debaixo de uma incredulidade, de uma desistência tão grande. Quantas vezes nós somos bombardeados com incredulidade? Quantas vezes nós estamos tão cansados no caminho e vamos nos distanciando da presença de Deus, gente? Começamos a entrar num processo de frieza espiritual, começamos a questionar a missão, o chamado. E isso faz com que gere em nós um afastamento de Jerusalém, da casa de Deus, do centro, do trono de Deus, do coração de Deus, como estavam esses dois discípulos. Mas discípulo de Jesus, que é discípulo de Jesus, pode estar no caminho que for, Deus sempre vai voltar a interceptar esse caminho e vai começar a liberar palavras de poder. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, que Deus hoje e sempre vai criar oportunidades no seu caminho de vida, no meu caminho de vida, vai nos interceptar de uma maneira soberana e sobrenatural e nos colocar novamente no centro do chamado, no centro da missão, para cumprir essa carreira que o céu mesmo, pelas mãos de Deus, nos propôs, a partir do momento em que Ele nos criou. Aqui diz assim, versículo 32, e disseram um ao outro, um discípulo se voltou para o outro, e aí disseram, porventura, não nos arde. Gente, isso é muito forte para mim. Muito forte para mim isso, meu Deus. Isso mexe comigo. Porventura, não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Gente, esses discípulos estavam profundamente comovidos com aquele homem que interceptou o caminho deles. No fundo, eles sabiam que aquele era o mestre, mas eles estavam tão enredados. Olha, meu irmão, minha irmã, você pode estar enredado numa série de problemas, você pode estar cansado de uma série de coisas, mas no fundo, eu quero
quero te dizer que no seu íntimo, no seu coração, ainda arde paixão pelo chamado e pelo Deus que te chamou. Ainda há uma chama acesa pelo Deus que te chamou e pela missão que Deus te deu. Que Deus te desperte no dia de hoje, que Deus desperte a sua vida para que você entenda que, sabe, Deus te chamou para algo tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo. E do lugar que você se encontra, da distância que você estiver, do chamado, Deus quer te fazer retornar ao centro do propósito. Hoje Deus está chamando homens e mulheres por esse programa aqui para voltarem ao centro do chamado divino que Deus deu e estabeleceu para eles, para esses homens e essas mulheres. Volte, retorne, deixa seu coração receber as palavras de poder. Ouça a voz de Deus, nem que seja por intermédio dessa boca aqui. Que não seja eu, como um ser humano desprovido da presença de Deus que vos fala, mas que seja eu, alguém imbuído de autoridade de Deus, tão somente e simplesmente, meu irmão, para que Deus alcance novamente o seu coração e lhe restitua o vigor, a paixão por algo que está acima de qualquer tesouro nessa terra, que é o chamado de Deus, o chamado que Deus nos fez, como seres humanos, que não vamos acabar aqui não, que temos uma carreira a ser cumprida aqui, que vai repercutir, como eu tenho dito, na eternidade. Fica ligado que a gente volta já já. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. Oh Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa. É muito bom saber que vocês estão assim realmente prestigiando o programa Nunca Pare de Lutar. Eu queria que você aproveitasse e convidasse, falasse desse programa, convidasse pessoas a fazer parte desse momento onde a gente pode compartilhar de palavras que são eternas, que ecoam nos céus da nossa cabeça e que trazem muita saúde para o nosso ambiente familiar, para a nossa realidade de vida. Só faz bem, só faz bem. Eu quero te abençoar mais uma vez, orando por você e pela sua casa, pela sua família, tá bom? Feche os seus olhinhos, por gentileza, onde você estiver. E a gente vai falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, é na Tua presença que eu apresento a minha vida e a vida de todos os que estão ligados conosco. Mais uma vez, eu quero apresentar cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, de que idade for, e diante das necessidades. Eu quero agora me lembrar, Senhor, dessas mulheres que estão passando por dificuldades no seu casamento. Por estas mulheres, Senhor, que precisam de um milagre, Senhor, na comunicação com o seu marido. Mulheres que estão passando
por dores muito grandes, porque estão sofrendo o processo de separação, de divórcio, que estão com uma dor por causa de um adultério, por causa de uma violência doméstica. Meu Deus, eu quero te apresentar também a vida dos jovens, Senhor, que estão com dificuldade na comunicação com os seus pais, ou que estão, Senhor, sofrendo pela dificuldade financeira que os seus pais estão vivendo. Senhor, eu quero te apresentar a vida desse chefe de família que está agora me ouvindo e que está precisando de um milagre, Senhor, na sua vida profissional, na administração da sua renda. Deus, deste homem que precisa de uma porta aberta para trabalhar de uma maneira digna para abençoar o seu lar. Meu Deus, que essa vergonha que ele está passando, essa humilhação, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser tratado nessas pessoas, pelo Senhor que seja tratado, mas Senhor, que o diabo seja envergonhado, que as trevas batam em retirada desses lares, dessas vidas, e que haja, Senhor, cura para a necessidade de cura, que haja, Senhor, portas abertas para esses chefes de família, Senhor, de acordo com a sua necessidade, que o Senhor mova céus e terra em favor desses cabeças de família, Senhor, abençoando as finanças, a renda, a fazenda, os celeiros, em nome de Jesus, abrindo portas de emprego digno para eles, em nome de Jesus, sobre estas mulheres, Senhor, que haja um sustento nas emoções, que haja, Senhor, a superação dessas dores por este adultério, Senhor, em nome de Jesus, ou este homem também que passa por essa dificuldade no casamento, haja um milagre nos casamentos, haja, Senhor, um suporte no espírito, nas emoções, na fé destes homens e destas mulheres, e estes jovens, Senhor, possam levantar a sua voz profética e interceder em favor dos seus pais e verem a salvação chegar aos seus pais, a redenção chegar aos seus pais e a provisão no sobrenatural, financeiramente falando, sobre a vida dos seus pais, pela intercessão destes filhos e filhas, desses jovens, e que, Senhor, haja conserto nas famílias. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, meu querido, minha querida. E eu te aguardo no próximo programa, graças a Deus, como valentes de Deus que somos. Nunca pare de lutar. Não desista. Os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Deus te abençoe. Até lá. Recebe cura, cura, cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe cura, recebe a unção. Se tentaram matar os teus, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê.
de crer. Os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê.